Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, Eustáquio Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez hoje nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, para tratar de um tema, higiene interior. Que interessante isso, né? A gente cuida da nossa, a gente fala de asseio, fala de vigiar pensamentos, fala de cuidar do corpo, né? Tomar banho, essas coisas todas, e a gente acha que a gente está rígido, né? Saúde e todas essas coisas, mas não é bem assim. Hoje nós vamos procurar ver a higiene de uma outra forma que é imprescindível para que a higiene externa, a higiene da cabeça e todo esse tipo de higiene que a gente necessita, ela carece de outros instrumentos que nós vamos falar hoje. E para isso, né, convido o meu amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, hoje na sua trigésima terceira edição, se eu não me engano, né? É edição pra caramba, mas que bom. Que bom que a gente tem alguma coisa para contar, né? Isso aí. E aí, Jorge, como é que você está? Cento e tantos por cento, tudo certinho. Ele sempre você vai ser multado qualquer dia, porque o normal é 100%, você entendeu? Então, quem passa disso recebe uma multa. Tem uma certa indústria. E aí, conta alguma coisa, tudo de bom? Tudo bom? Tudo certo, Grego, tudo tranquilo, é muito trabalho, né? E um dia cada vez, e a gente sempre, depois de um dia de trabalho, a gente vai dormir jurando que aquele é o último, e daí no dia seguinte a gente acorda feliz porque aquele é o primeiro, né? E assim vai, né? Rock de um dia cada vez. É um dia de cada vez, né? Isso, antes da gente começar aqui, eu quero ler para aquelas pessoas que não estão, deixa eu pegar onde é que está, aquelas pessoas que não recebem nossa mala direta ainda, que não se cadastraram, não pediram para ser cadastrado na mala direta do Vida Inteligente, então eu vou ler o que as pessoas receberam, aquelas que estão cadastradas. Cadê os rascunhos aqui? Tá aqui. Onde está? Muito bem, está aqui. Então eu vou ler para vocês o que nós vamos tratar hoje, né? Apesar de que isso aqui a gente usa como uma chamada, mas a gente não sabe o que a gente vai tratar, porque a coisa flui de acordo com o que tem que fluir. Então vamos lá. O discípulo consciente deve velar pela sua higiene, tratando o corpo com zelo, amor, preservando-o com alimentação sadia, regrada, sem excessos. Esta é a higiene interna. Também faz parte da higiene interna do verdadeiro discípulo usar o dom da voz em conversas sadias, instrutivas e proveitosas. Esta talvez seja a higiene mais importante. A divindade que habita em todos nós é perfume. Todos os seres divinos são perfumados internamente. O discípulo que ainda não conseguiu desprender o seu perfume interior deve esforçar-se em zelar pelo seu vaso corporal para que este possa servir às essências que descem dos céus. Uma veste carnal asseada e uma veste de pano limpa, cheirosa, são expressões humanas tentadoras para os próprios anjos se aproximarem. Bonito isso aqui, né? Parece... Não é bonito, Jorge? Uhum. Então, tudo que a gente lê, tudo que é escrito, né? Fica bonitinho, né? A gente assiste um conto de fadas, a gente lacrimeja, a gente chora, a gente se imagina dentro daquele mundo. Por que é tão difícil assim? Vamos ver se eu vou conseguir me expressar. O ser humano, você vê, vamos dizer, uma pessoa má, uma pessoa ruim de tudo, tem momentos que ela se emociona, tem momentos que ela cai em si, ela dá aquilo que ela tem, né? Porque, como nós já fizemos no programa anterior, ninguém dá o que não tem, né? Então, por que é tão difícil a gente ver alguma coisa lá, se emocionar, chorar junto, querer estar naquele lugar, e a gente não consegue trazer isso para a nossa vida, né? Apesar de saber que quem fez aquilo que nós estamos vendo é uma pessoa que nem eu, que nem você, que foi no mundo das ideias, captou aquilo, passou, e ela copiou de algum lugar, ela acessou de algum lugar, porque ninguém cria o que não existe, né?
Então, tá aí, então, isso faz parte também disso que nós estamos falando, dessa tal de higiene que a gente precisa ter para poder viver nesse mundo que a gente tanto almeja, que a gente tanto sonha em ver na televisão, se comove, abraça, chora, vai dormir pensando nisso, e aí acorda no dia seguinte, como você falou há pouco, né? E aí pronto. É um dia novo, mas cada um aproveita da sua maneira, né? Tá bom, esse início, essa introdução tá. Você, aí eu acabo metade do programa. Você podia seguir, eu ficava aqui, tá boa a conversa, o nível tá 100%, né? Não, assim, vejo que essa parte que você falou, isso em si já era uma outra conversa, dava uma conversa inteira só sobre isso daí, né? Sem dúvida. Então, primeiro aquele que pratica. Olá a todos, né? É uma felicidade estar aqui de novo. Obrigado pelo convite grego. Meu nome é Jorge Antônio Ouro e eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa que pratica o mal conscientemente, ela tem em si os mesmos mecanismos de emoções e o mesmo mecanismo mental que qualquer um de nós tem. Somos todos exatamente iguais em termos de mecânica, né? O que muda é o que nos move, né? Então, aquela pessoa que pratica o mal, ela vai ficar elevada, ela vai se emocionar com alguma coisa, mas aquilo que ela vai se emocionar ou tem que ser bem mais denso do que aquilo que faz uma pessoa boa se emocionar, ou a vida daquela emoção, daquela pessoa que pratica o mal, ela é muito mais fugaz. Então, assim, estou praticando o mal, aí fui ouvir uma música, aí tive aquele momento de enlevo, né, de paz, durou 2 minutos, daí enquanto eu estou ouvindo a música, eu já estou pensando qual é a maldade que eu vou fazer em seguida. Então, é um tempo, não é? Na pessoa que daí pratica o bem, que está acostumada a viver nesse mundo mais calmo, mais pacífico, praticar o bem e praticar o mal é só a diferença do mundo em que cada um vive, né? Daí, como já está mais ambientada com aquilo, então o efeito de ouvir uma música, uma sinfonia, ou que seja, que em si é um grande artifício para a higiene interior, né? Então, o enlevo e o efeito daquilo, aquilo permanece. Se ouve ou você lê uma frase, assim, uma frase de conhecimento, uma frase de iniciação, um conteúdo iniciático, né? A mesma coisa. Eu estou lendo, né, e pensando em o que eu vou tripudiar em seguida, que aquilo não faz nenhum sentido para mim, ou faz só enquanto que meus olhos estão ali, né? E para aquele que está acostumado, que vive naquele mundo, ele lê uma frase ou ouve alguma coisa e passa um dia inteiro, uma vida inteira, sobre o impacto daquela leitura. Então, tudo vai depender do mundo em que cada um vive, né? Ninguém é 100% mal, porque o mal ele tem que ser construído na pessoa. A pessoa não nasce, né? Ela não nasce assim, contrária ao processo. E da mesma forma o bem. Você tem que construir o bem em você, né? E esse processo... Você está falando isso aí, só uma parte aí. Você falou que ninguém nasce com o mal em si, né? Não existe isso mesmo de... Ninguém nasce 100% mal, né? Cada um traz em si, assim, que o nosso engendramento, ele é o resultado das nossas opções anteriores, né? Todos nós, né? O que eu fiz, assim, o histórico de participações que eu tive, como se fosse fazer um currículo, né? Assim, qual é que é o teu currículo profissional hoje? É o resultado de todos os lugares onde você esteve, né? Perfeito, perfeito. E o currículo determina que profissional que você é. E a partir disso, então, vai determinar qual é o lugar que você vai trabalhar, porque se você tem um currículo na área técnica, você não vai trabalhar na área de humanos. Se você tem um currículo na área de humanos, não vai trabalhar na área técnica. Então, o currículo, ele te predispõe ao meio, te predispõe um caminho que você vai ter que seguir. Só que quem construiu o teu currículo foi você.
no dia a dia. Então, tudo que cada um de nós já fez, independente de a quem, ao que, em que momento a gente estivesse ligado, isso quando vai ser feito o desenrolar de matéria para criar nosso corpo físico, nosso corpo prânico, nosso corpo astral, nosso corpo mental, para conceituar uma individualidade humana, né? Vai atrair a matéria símile, né? E nessa matéria símile que é atraída, é criada a ambiência para que daí aquelas tendências que precisam ser resolvidas venham plantadas ali. O trabalho de cada um é fazer com que aquilo que está plantado germine ou não. E aí vem a questão do livre-arbítrio. Se você plantou o mal, né, você pode dar embate a essas tendências e ir para o caminho de Dharma, caminho de lei, né? E da outra forma, se você plantou o bem, você tem a tendência a praticar o bem, tem a tendência a viver bem. Só que você pode, usando o livre-arbítrio, optar em tomar um outro caminho e começar a praticar o Dharma. Entende? Então, assim, cada semente ela é colhida individualmente, né? No conjunto, as tendências definem a alma de cada um. Na medida que eu vou colhendo essa semente ou aquela, pratico isso aqui conscientemente, aquilo para tal, daí eu vou dando uma tendência geral para essa alma nova e eu moldo o caráter. O que é caráter? Caráter é quando você pega assim o cinzel e o formão e você vai entalhando alguma coisa, né? O entalhar os caminhos de alma, isso é o caráter, né? Caráter em grego é aquilo que fica marcado na pedra, né? Sim. Então, esse caráter que eu defino é onde vão fluir as minhas ações. Chega um ponto que o meu caráter está tão moldado pelas minhas tendências negativas, né? Que praticamente todas as ações que de mim emanam têm tendência negativa, têm em si a conotação negativa. Aí eu vivo o mal, né? E sinto prazer no mal, e aí o mentir, o enganar, o roubar, matar, essas coisas assim, passa a fazer parte como se fosse uma rotina. Né? Me diz uma coisa, vamos aproveitar para esclarecer isso aqui. Então, algumas doutrinas, algumas escolas, falam que depois do processo da morte, né, vamos dizer, cada um fala alguma coisa, né? Você vai para cá, você vai para lá, tudo isso aqui e tal. Eu quero saber o seguinte, falando da rigidez interna dessas tendências que você fala que a gente volta. Quando eu saio desse corpo físico, eu não aprendo mais nada, quer dizer, não tem jeito de eu me redimir do lado de lá? Eu não posso me higienizar do lado de lá para eu voltar? Ou é só na experiência física que eu sou capaz de resolver minhas escandas e minhas lidanas? Como é que é isso? Você passou a vida semeando. Certo. Terminou o que a gente conceitou como vida física, você vai virar as costas e fazer o mesmo caminho de volta colhendo. Se você plantou um erro, mas também plantou uma possibilidade de compreensão, aquilo está à tua disposição. Se você só plantou erros e não tem nenhum elemento que te permita aprender com aquilo, você não vai ter o que aprender. Não é que é um protocolo, depois da vida ninguém aprende nada. Depende que elementos você criou em vida para que isso aconteça. Entendeu, Gregório? Não. Eu quero saber se tem... existe essa possibilidade... Você falou que isso aqui é plástico, né? O que eu sou aqui, eu vou acordar do lado de lá, vamos chamar assim, eu vou ser o mesmo. Igual. Exatamente. Então, eu vou lá... Vai ter um mundo igual a esse, ou o meu mundo, né, o mundo que eu vivo e tal, e eu vou continuar vivendo nele. Né? Só que ali é um mundo diferente, que você já disse. Já disse um monte de vezes aqui. Aproveitem enquanto vocês estão no corpo físico, porque muitas coisas só são possíveis resolver em corpo físico. Então, é aí que entra a minha questão. Eu tenho chance, fora do corpo físico, de eu arrumar alguma coisa, eu me redimir, para numa próxima eventual oportunidade eu já vir com uma carga menor, digamos assim. Quando você passa pelo processo que a gente conceitua como morte, o que vai acontecer é que você vai ter que dar conta daquilo. Então, assim, você tem uma profunda antipatia por alguém, tá certo?
enquanto você está no que a gente conceitou como vida material, e onde você tem os elementos de ação ainda, de relacionamento com o meio, você pode ir lá na outra pessoa e falar assim, escuta, olha, isso é ruim, a gente ficar brigando e tal, vamos fazer as pazes, né? Isso é possível. Quando perde o corpo físico e você vai para o processo que a gente chama de morte, que na verdade é a continuidade da vida, só que sem o corpo físico, o processo de você ir pedir para fazer as pazes já inexiste, porque você não tem veículos para isso. Então você vai ter que sublimar, vai ter que se haver com aquela antipatia que em você existia. E como a antipatia é com relação a alguém, a alguma coisa, você está intimamente ligado com aquilo ao qual você tem antipatia, até que aquela antipatia não tenha mais sentido para você ou fique como um resíduo. Percebe? Tá, muitas dessas coisas que você está falando aí, elas, enquanto a gente está no corpo físico, elas somatizam, né? Ou a gente fica indisposto, ou a gente tem dor de cabeça, ou a gente tem outro tipo de dor, né? Como é que, quando você experiencia essas coisas do outro lado, vamos dizer assim, como é que tipo de sentimento é? Porque eu não sei, eu não lembro de nada, de lado de lá, nem coisa nenhuma. Então eu não posso dizer, quando eu estava do lado de lá, eu peguei o meu dedão espiritual aqui, eu tropecei lá num treco que tinha onde na minha caminhada e doeu. Doeu o quê? Então, mas muita gente reclama, muita gente fala. Eu ouço aquelas pessoas que dizem acessar o lado de lá ou que estão do lado de lá e se manifestam em alguns lugares. Elas reclamam de sofrimento, de falta de higiene, digamos assim. Nós estamos falando de higiene hoje em todos os sentidos. Estou em lugar sujo, estou em lugar fedido, estou em lugar assim, estou em lugar assado. Então, o que sabe, você usando a mente concreta, que nós estamos num mundo de mente concreta, então nós temos que, para você entender um pouquinho desse processo e ir mais além, você poder divagar pelo menos, você tem que ter um parâmetro, vamos dizer assim, né? Como é que eu posso sentir alguma coisa que nem uma pessoa amputada? Uma pessoa amputada, que você pode perguntar para qualquer uma aqui, mas ela é diferente porque você está com o corpo físico ainda. Perfeito, isso é verdade. O corpo físico íntegro, você está com o resto do corpo físico, está com o corpo prânico ou duplo, perfeito, porque não amputa no coisa, né? E você tem o correspondente no astral, né? Então, como é que é, então, como é que fica nessa questão? Por assim, quando a pessoa... primeiro, esses que vêm manter contato é aqueles que ainda não foram, né? Sim. Sabe? Então, é uma percepção diferente, né? Depois, aquele que vem e relata alguma coisa onde ele está e reclama, não pode reclamar porque é um lugar que ele mesmo construiu, né? Porque ninguém está no mundo que não seja bem seu, sabe? E aí a questão de reclamar de dor, essas coisas assim, sofrimento, né? Porque assim, levou aquilo em si e aí vai ter que repetir, vai ter que trabalhar. Não é que esteja sentindo a dor física, não é? O que ele tem é o histórico daquilo que sentiu. É como se assim, Grego, você passa a vida anotando um diário, né? Tá? Aí você brigou com alguém, fez as pazes, na página seguinte tá, querido diário, hoje fiz as pazes com o Grego, né? Não fez as pazes, na página seguinte, diário, hoje eu odeio mais, hoje acabou a vida, não tenho mais a caneta para escrever no meu diário, não tenho borracha para pagar. O que eu vou fazer? Eu vou ler o diário, e vou ler o diário um dia, um ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, né? Até que daí aquela leitura ela deixa de ter tanto impacto em mim, né? E sobre algumas páginas. Essas algumas páginas é o que vai vir como tendência. Então, usando essa analogia do diário, a caneta, o lápis e a borracha são o corpo físico, né? Terminou o processo de corpo físico, o resto você só consegue ler o que você já produziu. É isso que acontece. E aí a questão... que falou da questão, você citou a questão da higiene, da ambiência, é um lugar assim, imundo, fétido, as coisas assim.
é porque você tem que ter criado aquilo, porque não existe um lugar imundo fétido, até porque daí a impressão que alguém tem de um lugar é diferente da impressão que outra pessoa tem. Então, o inferno para um pode ser uma coisa tranquila para o outro, né? Então, cada um tem o seu próprio inferno, cada um tem o seu próprio lugar. O que acontece é quando muitos acreditam em determinada coisa, constroem em conjunto algumas nuances dessa coisa. É como se fosse um condomínio, né? Todos nós vivemos no condomínio. Há lugares comuns, agora, da porta para dentro, eu vou me haver comigo mesmo, né? Então, qualquer que seja o inferno ou o céu, não importa o que seja, há uma parte que é comum, construída em comum, né? E a outra parte que só eu consigo resolver, que é da porta para dentro. Isso que eu li no começo, a mala direta que eu enviei para as pessoas, né? O que na verdade significa aquilo? Aquilo é uma alegoria. O perfume que se fala sobre esse tipo de perfume, o que quer dizer aquele texto que fala sobre o anjo é perfumado, vamos dizer? Eu sei que é uma metáfora, né? Apesar de que outro dia aconteceu de novo o fenômeno em casa. Do nada veio aquele perfume que é. Eu sei. Sabe como é que é? Já aconteceu com a gente aqui no estúdio. Não, em casa, essas coisas sim são frequentes. Né? Então, o que é isso, afinal? É que hoje a gente está acostumado com o conceito de perfume, tipo assim, é o código de comunicação no reino vegetal, por exemplo, né? Perfume das flores, né? Sim. Mas a voz tem perfume, o pensamento tem perfume. É que a gente costuma traduzir aquilo que seria o conceito de bem, bom e belo em um outro estágio, a gente traduz por, aquilo é bonito, nossa, aquilo ali é lindo, aquilo é perfumado, aquilo é agradável. Então, são conceitos humanos para encapsular aquela coisa que é mais abrangente. Então, quando você diz que daí um anjo, um deva, não importa que nome a gente dê, né? Ou um mestre, ele é perfumado, não é que ele fisicamente só exale o perfume, mas o pensamento dele sai perfumado, a voz dele sai perfumado, a presença imperceptível ou não sai perfumada, é que daí o organismo vai traduzir. Como é que eu traduzo uma coisa agradabilíssima? Nossa, que perfume. Então o aroma existe, uai. Você falou que não existe. Claro que sim. Você falou, então, o fétido é um cheiro, é um aroma que não é bom. Então, como é que é essa questão? Sim, mas é que isso que eu estou tentando dizer, é que daí não é uma coisa física que gere isso. A mesma coisa assim, quando você vai sentir um perfume hiperfísico, pela presença de alguém, ou uma voz, um verbo, qualquer coisa assim, isso é um perfume físico? Não, porque quem está sentindo em você esse perfume hiperfísico, obrigatoriamente, não é o teu olfato. Entendi. Percebe? Porque senão você não compreenderia. E se você fosse sentir o perfume de uma voz, o perfume de um pensamento, ele ia ter que ser traduzido ao ponto de se transformar em molécula para que o teu sistema olfativo traduzisse aquilo como perfume. Daí já era outra coisa. Então, se a gente pegar o conceito de higiene grego, então o higiene é a forma feminina do que seria o higienos, né, que é saudável, né? E a raiz desse conceito de higiene é o higies, né? Que higies é aquilo que é são, é aquilo que vive bem. E essa raiz grega higies, ela vem do proto-indo-europeu, aquela linguagem mãe, né? Onde você tem o conceito de bem e de bom, e uma raiz chamada guei, né? Então, guei é viver bem. Então, a higiene é só o ato de você viver em estado de bem e de bom. Se você está rígido, né, e você está de acordo com a lei. Se você está de acordo com a lei, você está lídimo, né? Então, você tem o bem
tem o bom, e se você está lídimo, aí é o conceito de beleza, que é a própria lei, dando o conceito de bem, bom e belo. Então, a higiene é esse conceito. Então, a higiene é como se fosse assim, uma arte mágica de fazer com que o meu corpo físico, o meu corpo prânico, o meu corpo de emoções, o astral, o meu corpo intelectivo, o mental, ele viva em harmonia com a higiene, com a harmonia que emana e que organiza todos os corpos universais, todos os seres viventes, que é o que a gente conceitou com o prana, que até a gente conversou. Então, estar com uma higiene física, anímica e espiritual é estar em harmonia com o que nos cerca, com o que nos move, que seria o prana solar projetado para a Terra, o prana terrestre. Então, estar rígido é só estar em harmonia. Essa que é a questão que é o conceito de rigidez. Quando na mitologia grega, e depois isso aí importada para os romanos, né? Então, o pai da saúde, o deus da medicina, era o Asclépio, né? Depois também é chamado de Esculápio, né? E aí, Asclépio, que é o pai da medicina, o deus da medicina, né? Ele se casa com Epíone. Epíone é a deusa calmante da dor, né? Então, como se fosse a deusa da fraternidade, né? E aí, Asclépio e Epíone, eles têm 5 filhas e 3 filhos, né? E daí, a primeira filha de Asclépio e Epíone é Panaceia. Então, a Panaceia é aquilo que cura todos os males. Veja que tem uma simbologia muito interessante nesse processo, né? A segunda das filhas de Asclépio e Epíone é Ígia, ou Igeia, que é a deusa da preservação da saúde. Né? A terceira filha de Asclépio e Epíone, ele chama Iaso, que é o quê? É a deusa dos remédios e dos modos de cura. Né? A quarta filha de Asclépio é a Ceso, né? Que é a deusa do processo de cura. Né? E a quinta filha deles, né, é Egle, que é a deusa do resplendor. Resplendor é o ápice do que seria a saúde. E daí os outros 3 filhos de Asclépio e Epíone. O primeiro é o Telésforo, que é o deus da convalescença, né? E aí depois tem os 2 filhos mistos, né? Que é Podalírio e Macaão, que são médicos assim divinos humanizados, ou médicos humanos divinizados. Então, dentro desse processo, dessa teogonia ligada à saúde, a higiene é a manutenção da saúde. Manutenção da saúde o quê? Física, anímica e espiritual. Tá? Aí você falou o termo de higiene interior, né? A higiene interior é aquilo que vai definir os caminhos da minha alma, porque através dos caminhos dessa minha alma é que eu vou, então, exteriorizar dentro daquilo que a gente sempre tem conversado, né? A gente conversou várias vezes, que daí ninguém dá o que não tem, né? Ninguém dá o que não tem, por quê? Porque, obrigatoriamente, quando você engendra alguma coisa no mental, essa coisa que é engendrada no mental, ela vai ter que sair e tomar forma, ser encapsulada no coração, no emocional, e aí daí é que vai ser verbalizado. Por isso que daí, então, diz que a boca fala o que do coração transborda. Tá? Agora... Tem um... Fala. Sim, pode falar. Não, pode falar. Muita gente fala assim sobre essa questão de higiene. Já que nós estamos falando da higiene interna e toda a higiene em si, os locais que a gente está preso ainda nessas coisas, né? Higiene é pó na nossa casa, é sujeira, isso aqui, mas existe outro tipo de higiene, né? Que é a higiene do ambiente, a higiene astral, porque se você entra em alguns lugares, muitas vezes, qualquer pessoa, né?
Cada um, ele somatiza, ele sente, ele não se sente bem, ele se sente incomodado, ou começa a bocejar, ou dá dor de cabeça, né? Então, é importante. Como é que. Isso interfere, né, Jorge? Isso aí. Até para as próprias, vamos dizer. Estamos falando na nossa chamada ali sobre anjos ou entidades superiores, digamos assim, que nos assessoram, que nos ajudam, sei lá, mestres, ou pessoas mais de um grau acima do nosso aqui, vamos dizer, elas precisam, elas têm condição de visitar esses médicos, vamos dizer, eles podem entrar em ambiente insalubre? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Entendi. Sim, o médico pode entrar em ambiente insalubre fisicamente, e esses que vêm auxiliar a humanidade, o fato de se projetar na humanidade em si já é entrar em um local insalubre, né? O que fica, assim, a atividade humana, ela causa ela gera uma impregnação do próprio meio, da própria matéria. Então, você entra em locais que, como você falou assim, são locais densos, locais não rígidos, né? Astralmente pesados, né? E aí você se sente exaurido com aquele processo. Se você está num ambiente desse, você consegue dormir tranquilo? Você consegue dormir tranquilo? Ou você está... O que acontece é quando você chega, por exemplo, chega em um hotel, né? Isso. Eu estou mexendo aqui que eu estou tentando melhorar a internet, tá? Tá. Você chega em um hotel, se você não estiver preparado, aí os teus sonhos naqueles dias de hotel são os teus sonhos e mais os sonhos que está gravado nas paredes do quarto. Tá? Isso é certo, né? O que acontece, assim, é que você pode estar, a tua alma ela está em tal altura ou está em tal sutileza, que daí você está imune àquele entorno. Se você não estiver imune, naquele dia que você for dormir ali, você é o somatório de todos que já dormiram naquele quarto. E como as memórias daquela... Já que nós estamos falando de uma coisa interessante, já aconteceu comigo, eu tenho histórias para contar, mas não vou contar aqui agora, né? Exatamente sobre isso, né? Somatizados, e a gente sabe do descuido que a gente tem. Como se precaver nisso que a gente faz? Eu vou visitar a sua casa. Vou visitar a sua casa. Você é meu amigo, meu irmão, na sua casa você tem os habitantes da sua casa, tem a energia da sua casa e tudo, né? Vamos dizer que seja diferente da minha. Ela pode ser até superior, né? Superior e eu... Não, eu estou... Pode acontecer, porque você falou já aqui no programa que tem muito mestre, muitos seres que a gente não pode ficar cara a cara porque a gente vira pó. Você disse isso aqui, energia é totalmente diferente. É isso que eu quero dizer. Quer dizer, pode ter uma energia boa demais... Vou contar um caso, né? Então, na minha casa, assim, se vem uma pessoa cada vez, não é muito, né? Ninguém, não tenho meio social, não circulo, não tem ninguém vem, então vem visitar as pessoas da família e ainda assim restritíssimo, né? Uma vez veio o pai e a mãe de uma amiguinha da minha filha na época de creche, e eles eram para conversar sobre uma coisa que daí, uma atividade que tinha em comum na creche, as coisas assim. E daí a mãe sentou em uma ponta do sofá e o pai sentou na outra ponta, que daí eu estava conversando com ele enquanto a esposa estava conversando um outro assunto com a minha esposa. Conversaram e foram embora, né? O local onde ele sentou, no sofá, daí estava de tal... E era uma pessoa boa, tranquila, tinha convivência na creche, mas aí assim, ficou de tal forma assim, antagônico ao ambiente da casa, que daí não dava para aguentar, daí teve que, assim, eu troquei de sofá. Acredito. É isso. Então, daí o impacto na casa, ele era de tal forma que daí não... Aí o mais prático Tá, mas como se prevenir ou como higienizar? Você tem higiene sobre isso? Porque nós vivemos com pessoas, nós estamos no mundo com 8 bilhões de pessoas, quase. E aí? Nós frequentamos ônibus, filas, cinema, supermercado,
convívio social, isso aí, pô, é um chumbo grosso todo dia. Né? E aí? Por isso o adágio esotérico não me tangere, né? Não me toque. Não me toque, né? Você sabe que daí na Índia tem umas classes de yogis, ou yoguins, né? Que eles não permitem que as pessoas passem nem na sombra deles. Eu acredito, né? Acredito, sim. Sim. Tem medo até, né? Tem 2 livros. Assim, se diz que foram escritos por volta assim, século XV, XVI, mas na verdade ninguém sabe exatamente quando foram escritos, né? E que tratam da Hatha Yoga como uma yoga ligada à questão da purificação da preparação física, né? Como caminho para Raja Yoga, passando pela Jnana Yoga e tal. Daí tem, então, chama o Giranda Samhita. Ele diz assim, não existem amarras como as da ilusão. Ilusão é Maya, né? Não há força que não provenha da disciplina, né? Então, não existem amarras como a ilusão, não há força como aquela que provém da disciplina, né? Não há amigo mais elevado que o conhecimento, veja só. E não há amigo mais elevado que o conhecimento, e não há inimigo maior do que a individualidade. Então, o egoísmo, ou o egocentrismo, que não tem nada a ver com egoidade é a individualidade que é superior. Egoísmo é quando você, então, esquece do teu ego e passa a viver em função da persona. E aí, esse é o maior inimigo. Então, esse conjunto, né, de maia, de ignorância, de falta de disciplina e de egoísmo é o responsável por toda a falta de rigidez no físico, na alma e no próprio espírito. Tem um outro livro, eu vou fazer de novo aqui porque está, às vezes, interrompendo o som. Né? Tem um outro livro, Deepika, né? Que para Deepika é levado à luz. Diz assim, o yogin, a pessoa, né, ela fracassa por excesso de comida, por esgotamento físico, por raciocínio falacioso, por ascetismo exagerado, por companhia inadequada e falta de disciplina. Então, você vê que o conjunto de elementos que daí vão gerar essas não conformidades, ele é grande pra caramba. Né? Assim, não é um elemento que vai gerar. Então, por isso que daí a compreensão do meio, o conhecimento iniciático, o domínio de si mesmo, e daí a boa respiração, a boa alimentação, a boa emoção, o bom pensamento, o reto agir, o reto pensar, essas coisas, é que vai criando uma alma, né? Vai criando um corpo imune, não à doença física somente, né? Mas imune a almas das doenças que são os devatas. Então, você se torna um ser rígido, uma vez que você é um ser rígido e em você circula a harmonia daquilo que forma, daquilo que é o nosso entorno, que é o próprio prana, que é como se fosse, assim, o amor universal expresso em termos de eletricidade, né? Aí tudo que sai de você é de lei. Eu quero chamar a atenção para um negócio aqui. Algumas vezes nós experienciamos isso na TV, no estúdio da TV Floripa, aqui no estúdio do Vida Inteligente. Então, como é que se diz? Apesar do estúdio da TV Floripa, vai gente de tudo quanto é tipo e tudo quanto é de energia, de tudo quanto é funções, lá para lá, certo? Então, é um lugar de trânsito, de grande trânsito. Aqui não. Aqui já no meu estúdio só tem eu, né, a minha egrégora, tudo isso aqui, eu preservo essas coisas. Mas os fenômenos que nós dois presenciamos, assim, vamos dizer,
Isso significa o quê? Que existe alguma coisa que pode se instalar, vamos chamar assim, para todo mundo entender o que eu quero dizer e para ficar inteligível. Alguma coisa que prepara esse ambiente de tal forma que permite que aromas se manifestem ali, você vê alguns efeitos físicos, essas coisas todas. Como é que é isso? É viagem na maionese, loucura, ou é factível mesmo? Não, mas daí não é que a coisa em si vem se projetar em você. É que daí Dei um exemplo, usei as palavras. É que você vive no mundo em que a coisa em si está. Então, se você vive no inferno permanentemente, os demônios de todas as cores, e aspectos e convivem com você porque você cria uma ambiência adequada. E o que é ambiência adequada não é trazer ninguém para o teu lado, é você se deslocar para onde a coisa está. A contrapartida, se você tem uma alma em Dharma, que é a lei, se você vive no bem, no bom e no belo, se você cultiva a fraternidade, se você se esforça para melhorar todos os dias, aí a tua alma ela está dispersa exatamente no mesmo mundo onde os devas existem e evoluem como qualquer um de nós. Aí então você percebe aquela ambiência, você percebe aquela matéria, você tem aquela ideia, você tem aquela intuição, ou você sente um cheiro, ou vê alguma coisa, ou esse tipo de coisa assim. Entende? Então não é que esses mundos vêm até você, é você que daí está nesses mundos. Eu às vezes gosto de citar assim a Bíblia, não porque eu tenha assim, o meu caminho seja a religião, mas é porque a gente não pode ter medo de conhecimento nenhum, e mesmo a Bíblia, se for analisada adequadamente, é um livro profundamente esotérico, principalmente as partes iniciais, as coisas assim. Daí, em Mateus, no capítulo 15, versículo 11, daí que ele diz assim, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca do homem. Isso é que contamina. Por isso que fala, tem aquele adágio popular que o peixe morre pela boca. Isso. O peixe, no caso, o homem, e morre pela boca, não por causa que ele come. Por exemplo, a pessoa vai assim, eu vou cuidar da minha alimentação. Vou comer só vegetais, frutas e tal. E como você come carne, eu vou te odiar e eu vou dizer para você, não, eu acho que eu odeio você porque você está errado, porque você come carne. Aquilo que em mim existe e que através da minha boca vai sair é muito mais venenoso do que se eu comesse a carne que você come, porque você come e não te faz mal. E eu como e para mim vai fazer. Tá? E aí, no mesmo Mateus, vejo que tem até uma coisa esotérica, que está inclusive no livro do Rama Prasad, no Mateus 15, 18, assim, mas o que sai da boca, procede do coração, e é isso que contamina o homem. E é exatamente isso, porque a coisa ela é engendrada, vai para o cérebro, vai para o coração, é encapsulado, e do coração volta para o cérebro, vai para o corpo prânico e se transforma em verbo. Então, o que contamina é aquilo. E sabe por que contamina? Porque quando eu verbalizo aquela não conformidade em mim, aquilo propagado na matéria física atrai os símiles. Entende? Atrai os símiles. Aí é que acontece o processo de não rigidez. Sabe? É como assim, quando eu tenho a não rigidez em mim, é como se eu tivesse uma coisa qualquer na pele, mas aí aquilo daí está protegido. Quando eu vou e falo alguma coisa, é como se aquele machucado da minha pele ficasse exposto. E aí por ali vai entrar todo tipo de bactéria, vírus, o que seja. Entende? Naquele mesmo livro que eu citei, no Gerhanda Samhita, então fala em 7... Você sabe que na época de Pitágoras,
Então, aquele que ia ser pretendente a começar os graus, pretendente a se transformar em um discípulo, ele tinha que ficar num período de preparação que variava de 3 a 5 anos, e a quase totalidade desse período de preparação era um processo de purificação. Né? Fala-se de purificação, exatamente. Inclusive purificação corpórea, né? No Geranda Samhita, né? Então, fala que toda a vida, né, da vida mais simples, né, até o Samadhi, é uma via de 7 passos. E esses 7 passos são, primeiríssimo, purificação, através do que eles chamam de prática dos 6 Kriya, né, que então são vários métodos de purificação corpórea, mas aplicáveis a yoga. Assim, a gente pensar isso para o Ocidente é uma coisa mais complicada. A segunda via desses 7 passos do Samhita, né, é a questão da força, e a força se faz através das asanas, posições, né? A estabilidade em direção a um corpo, uma alma e um espírito rígido, a estabilidade é adquirida através das mudras. Mudras são selos, né? Então, Adi Mudra, Ajidana Mudra, aqueles pequenos detalhes que, então, quando é feito yoga, ninguém liga, né? Ou a posição das mãos de Buda, essas coisas assim. Então, isso é a aquisição da estabilidade. A calma, que é o quarto passo dos 7 do Geranda, né? Então, é o que é o pratyahara, que é você fazer a abstração dos sentidos, você conseguir se isolar do mundo. O quinto passo, que se chama de ligeireza, né? Ligeireza é o pranayama, ou pranayama, né? Que é o quê? É você ensinar o teu organismo a obedecer à vontade, submetendo todos os instintos, inclusive, principalmente, o instinto da respiração. Então, o pranayama, além de desenvolver a vontade, ainda faz com que aquela harmonia das esferas, que é o prana, permeie o físico, o vital, o astral, o mental, e entrelace todos eles com os veículos superiores. O passo seguinte, né, desses 7 passos, é o dhyana, né? Então, tem o dharana e o dhyana, que assim, seria o conjunto, que é aquela suprema concentração, né, em determinado objeto. Você tem que estar com a mente calma, já pacificada, rígida, né? E o último e 7 passos para alcançar a iluminação, né, é o que é a própria libertação, e a libertação, o que é? O samadhi. Então, você vê que o conceito de purificação, né, ele está intimamente ligado a todo e qualquer caminho que o ser humano queira tomar em direção a ele se transformar em um ser humano melhor, né? E aí, como é que eu vou purificar a minha alma se ela já está cheia de não conformidade, cheia de sementes que eu não devia ter plantado? Muito simples. Você percebeu hoje que existe isso, que você precisa tomar alguma atitude? Pare de semear semelhantes, né? E aí, cada uma que você plantou e que pode germinar uma coisa que você acha que é uma não conformidade, vai e resolva. Né? Que seria você pegar e começar a mudar aquele passado que você plantou, para que você garanta que o futuro seja como você quer que seja. Né? E aí, eu errei. Desculpa, eu errei. Foi mal. Né? Então, o começar a mudar é começar a higienizar a alma, tornar a alma rígida. Aquele negócio, mens sana in corpore sano. Todo mundo se preocupa hoje com o corpore sano. Adequada, vitamina, suplemento, academia, não sei o que, sol. Mas tá, agora continua. Tô. Tá me ouvindo? Então, todo mundo se preocupa hoje, dentro do mens sana in corpore sano, todo mundo se preocupa com o corpore sano. Suplemento, vitamina, academia, vitamina D, creme para pele, não sei o que, salão de beleza, né? Então, aquele corpo todo produzidinho, e cirurgia, e plástico, e não sei o que e tal, para ficar nos padrões e tal. E a alma está sana? Não existe um corpo sano sem uma alma sana.
né? Por quê? Porque a cor e a pureza do teu corpo, a cor e a pureza da tua alma está na própria, né? Então, você começar a se preocupar com a rigidez da alma, assim, o que que eu tenho na minha alma, qual é a cor da minha alma, o que que eu faço com a minha alma, né? Porque é a alma que vai determinar como é que eu vou agir. Enquanto eu não fizer isso, eu me preocupar com a rigidez corpórea ou com a saúde somente do corpo é bobagem. É bobagem porque você está polindo um carro que não tem motor. Ah, Não vai para boa, lugar, boa. não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum, né? E aí, enquanto a alma não estiver rígida, enquanto o corpo não estiver rígido em conjunto com a alma, não há um código de linguagem para conversar com a rigidez que forma a mônada, que forma o espírito de cada um. Chega um ponto, você fala assim, nossa, essa roupa ela está tão poluída, está tão assim manchada que já não me serve mais. Você tira aquela roupa e coloca de lado. Desvinculou a alma do espírito. Eu achei interessante que você falou, só para ficar entendido aqui, você falou dos ambientes, né? Então, nada, vamos dizer, ancora no ambiente. É o ambiente que se transforma, o ambiente é que vai até o local que você está pretendendo, e aí você transforma o ambiente. Eu dei o exemplo antes de você ir no hotel, né? E você daí É de baixo para cima, então. não, você vai no hotel e aí tudo que está nas paredes aí causa um impacto em você, né? E quando você entra em um ambiente templário, tudo que está nas paredes tem impacto em você. Então, se você tiver, vamos usar um termo assim um termo comum, assim, antenado, né? Se você está antenado, se você está na frequência, né, do local, aí o próprio local contribui para a tua rigidez. Como é que um chá ele ajuda na tua saúde? Você pega a madeirinha do chá ou a folha, coloca na água, esquenta a água, no esquentar libera a inteligência na água e você vai tomar. Para que aquilo funcione em você, um determinado órgão que em você existe, que é formado por uma inteligência e que é símile à inteligência que mantém a vida naquela planta, recebe aquele influxo e daí tem um adicional para ele se restabelecer, né? Quando você vai em um ambiente qualquer, se você não estiver vibrando de acordo com aquele ambiente, o resultado é nada. Então, tanto quanto você vai no hotel, se você está imune, aquele hotel não vai para o teu sonho. Quando você vai em um templo, né, e você nada, o resultado é zero. É a mesma forma, aí eu sigo uma religião qualquer. E quando eu me reúno mais para reparar na roupa do outro do que para realmente tentar entender o princípio da divindade. O que tem nas paredes daquele templo. Todas as vezes que eu reparei na roupa dos outros, né? E quem entra ali, não tem como, você não entra no mundo de alguém sem você sair de alguma forma impactado, né? Se você vai atravessar o Mar Vermelho e não souber como, você vai sair com os pés atolados em matéria tamásica, percebe? Então, a construção da rigidez, ela é de dentro para fora e de cima para baixo. Sim. Chega um ponto em que o ser humano ele está impermeável, ele está inatingível, ele está protegido, ele está, não sei qual o termo, não sei o que vai estar vacinado contra qualquer coisa do mundo, porque aquilo que tem ali não o atinge. Daí aquela brincadeira, aquela frase popular, o que vem de baixo não me atinge. A rigidez obrigatoriamente ela se constrói de dentro para fora. Como é que eu vou construir a rigidez da minha alma? A música que eu ouço, o filme que eu vejo, o pensamento que eu tenho, a emoção que eu tenho, a ação que eu vou gerar, o que eu desejo, o que eu espero, o que eu temo, o que eu odeio, como o meu passado impacta em mim, o que eu espero do meu futuro, como é que eu vejo o meu irmão, como é que eu vejo a humanidade, como é que eu uso o meu dia, para que eu dedico a minha vida. Isso é rigidez da alma. Isso é rigidez da alma. Né? Quando a alma não é rígida, a inteligência da alma não desce para o corpo prânico.
corpo prânico ele vai congelar em determinados pontos, e daí a parte física nos sistemas orgânicos, né, e órgãos de cada um, não recebe aquela inteligência primária. O que acontece? O conceito de doença. Sempre para que a doença aconteça no corpo, ela tem que ter acontecido na alma. E a doença na alma, ela não acontece de hoje para amanhã. Então, eu tenho que cavar para chegar em determinado lugar. E eu vou ter que cavar exatamente da mesma forma para conseguir sair de lá. Entende? E aí, as doenças de alma, as doenças de vitalidade, as doenças de físico, são todas decorrentes de uma não rigidez. Maravilha, ficou claríssimo. Ficou claríssimo, foi bem oportuno a gente falar disso, porque tem aspectos que a gente nem se dá conta, né, que são importantíssimos. Né? A gente acha que você tomar 2 banhos por dia, você rezar de noite, ou você acender um incenso, ou pedir perdão em algum lugar ali para alguém, está tudo resolvido. E não é assim, não, né? Não, a rigidez física ela ajuda porque você tem um corpo organicamente asseado, né? O próprio prana entra, porque a energia do universo que nos cerca, ela não entra só pela respiração, ela entra pela pele, pelos olhos, né? Então a rigidez ela ajuda, né? Mas se fosse só isso que fosse terminar, né? Então, todos os que viviam no Brasil antes de chegarem os europeus eram adeptos iniciados, porque viviam de acordo com a natureza e com aquele hábito de tomar 3, 4, 5, 6 banhos por dia, porque viviam do lado do rio. Claro, claro. Entende? Mas isso não é um pré-requisito para a rigidez de alma. Por quê? Porque podia viver do lado do rio, tomar 10 banhos por dia e ser uma tribo completamente hostil que matava todos os outros para invadir, São rígidos? Isso. Não são. São não rígidos que tomam banho todo dia. Aí você pega um homem público que rouba, engana, mata, invade, né? Aí o cara asseado, né? Veste as melhores roupas, não sei o que e tal. Isso, né? Sabe, é uma alma degradada vestindo um terno de grife. E aí faz o quê? Taca perfume para que o teu odor não se propague. Perfeito, perfeito. Como na Idade Média. Né? Só que o odor de alma não tem perfume que... Não, e lá era só uma questão de higiene, né? Não dá para generalizar. Mas o odor que emana de uma alma não rígida não tem perfume que dê conta. Não tem perfume que dê conta. Por quê? Porque aquilo transcende, transpassa, se propaga, né? Tem razão. Eu acho que foi muito bom. Eu acho que temos alguma coisa para falar sobre o tema. Eu me satisfiz aqui. Eu acho que nós... Não, de minha parte é isso aí. Né? Não, então, muito bom. Assim, agora, como é que a gente aumenta... Acho que você já deu todos os passos, né? Mas só para a gente finalizar assim, como é que a gente consegue aumentar a imunidade? A imunidade vem da onde? Ela vem da alma, né? Como você disse. A mesma coisa. Uma alma rígida, ela é imune, porque toda doença, né, ela em si tem uma alma, ela tem um conglomerado de elementais, um devata, né? E assim, o que protege a cada indivíduo, alma de cada um, é um regato vital, um aglomerado de átomos, como se fosse uma balaclava, uma treliça de átomos primordiais, que a única forma de as coisas passarem por ali, não existe folga entre um e outro, tem que passar através do. Então, depende a forma como está aquele átomo que me envolve, que é o que eu sou, né, vai definir o que em mim vai entrar. Perfeito. Se eu tenho em mim ódio, então os caminhos do ódio estão marcados, as trilhas estão determinadas em toda aquela muralha protetora que eu tenho com relação ao astral de maneira geral. Se eu tenho em mim ódio, eu tenho um som emitido o tempo inteiro, né? E aí, então, tudo que é ódio semelhante, ele vai chegar e vai se encadear, vai se encadear. E todo mundo que vai chegando na tua casa vai ocupando espaço, né? E vai consumindo recursos, vai consumindo oxigênio, vai consumindo vitalidade. Resultado, dano físico. Com certeza.
O ser humano, para que ele tenha qualquer coisa, antes ele tem, fisicamente, vitalmente, né? Antes ele tem que ter deixado que essa coisa entre na alma dele. Por quê? Porque ninguém coloca nada na alma de ninguém. Não tem como. Não tem como. Assim, o medo. Eu posso ter nascido com um medo instintivo, que é a sobrevivência, mas não se chama de medo, se chama de instinto de sobrevivência, né? Agora, quando eu vou e transformo, né, o ato de assistir filmes de terror em lazer, eu estou fazendo com que o medo se transforme em diversão. Isso é conspurcar a estabilidade orgânica do meu plano astral. Por quê? Porque aquilo que está ligado a Dharma, que é o medo, para mim é lazer. É a banalização da morte, a banalização da violência, né? É a empatia com o medo. Né? O que vai acontecer? Aí todo e qualquer medo que seja gerado pela humanidade, em mim, tem terreno livre. Por quê? Porque em mim existe o lazer, o prazer, a empatia, a atração pelo medo. E aí, no rastro desses medos, uma coisa é o medo do que eu aprendo a ter empatia e gostar, que eu vejo em um filme, e outra coisa é o medo que uma raça ou um povo de uma aldeia, de um país, sentiu ao ser invadido e ser, sei lá, abusado, morto, as coisas assim. Só que daí, do ponto de vista astral, o medo gerado pelo filme é exatamente igual ao medo de quando uma população inteira foi morta. E se aquilo me causa empatia, eu estou ligado aos eventos kármicos ligados àquele medo. Então, eu ter o medo como lazer é eu permitir, em relacionamento kármico, coisas que eu desconheço. E aí, eu preciso de cada vez medos mais intensos, né? O que eu vou fazer? Vou para a montanha-russa. Eu preciso alimentar, né? E radicais, aí... aí esse medo, essas não conformidades, elas geram tal empatia que daí o crime passa a ser uma coisa lúdica, né? Aí se mostra um que cometeu algum crime, né? E a mídia dá propagação a isso, outros crimes semelhantes vão ser conhecidos. Ou o que age contra a lei, ele usa determinado tipo de cabelo, ou faz uma tatuagem, usa roupa, daqui a pouco essa roupa é lúdico, é moda. Então, é a glamourização da não conformidade, é a glamourização da não rigidez cósmica, que é humana. E daí a gente reclama que a natureza se revolta, que o karma existe, que a vida não é adequada, que as pessoas no mundo não sei o quê, e a gente começa a arrumar os culpados por aqueles atos que eu mesmo cometi, de deixar que todos os bárbaros entrassem em minha alma e ali se estabelecessem, fazendo festa todo dia. Aí o sacerdote, que na minha alma também existe, ele está quieto no tempo dele, né? Esperando o quê? A oportunidade de ser ouvido. Só que onde tem uma gritaria de bárbaros, o sacerdote não é ouvido. Sacerdote no sentido de relíquias religais, não estou dizendo coisa de religiões, né? Sim. O princípio básico grego para uma higiene interior, para uma alma rígida, é como em qualquer casa. Abra a janela para o sol. Abra a janelinha. Tem uma música, né, das crianças. Abra a janelinha, deixa o sol entrar. Né? É isso aí, então. Enquanto o sol não entrar na parte mais oculta da alma de cada um, a rigidez não se fez. E você está lutando contra você mesmo. Perfeito. E não adianta botar roupa nova, e não adianta. Não adianta. Você não vai conseguir levar a roupa depois, não vai conseguir levar o carro, não vai conseguir levar a tua conta de banco, tua gaveta de perfume não vai conseguir levar, você vai estar do jeito, né? E aí, todas aquelas rigidez da alma, elas vêm e se sentam à tua frente para que cada uma cobre o seu tributo. Daí a coisa pega. Aí pega, né? Aí pega. Valeu, Jorge. Muito obrigado mais uma vez por dispor do seu tempo, aceitar o nosso convite.
E a partir de hoje nós não somos mais, estamos menos ignorantes, então. Então, agora ninguém pode dizer que não sabia, né? Agora nós vamos ter que saber como a gente se cuida. É isso, Jorge. Muito obrigado mais uma vez. Fique bem. Obrigado a você, Grego. Eu creio que assim, o maior antídoto para uma alma não rígida, para uma vida não rígida, paz, amor, sabedoria. Viver o bem, o bom e o belo. Vontade, amor, sabedoria e atividade. Daí tudo que sair da boca vem de um coração rígido, de uma alma rígida, que anda de mãos dadas com o Espírito. Sol e Lua andando junto, recriando a humanidade. Perfeito, o recado está dado. É isso aí, meu brother. Até a próxima oportunidade. Bem, fique em paz, Grego. Um grande abraço. Obrigado. Tá? Obrigado, abraço. Gente, mais uma vez, né? Brilhante. Puxa, quando a gente pensa que a gente sabe alguma coisa, a gente vê que não sabe nada. A gente acrescenta. Ainda bem que tem espaço aqui para a gente aprender. É isso que é gostoso, porque assim a gente tem o que fazer, aquelas pessoas que têm a sede do saber, né? E buscar essas informações, porque a gente quer se melhorar. A gente quer o nosso bem-estar. A gente estando bem, a gente pode distribuir alegria, a gente pode ser bom com o próximo, né? Você viver sisudo, triste, você vai querer compartilhar tristeza, e não é isso que a gente quer. A gente quer alegria, saúde, ria, que vem do grego, ria, saúde. É isso aí, gente. Então, com saúde, um fraterno abraço e um feliz.